Existem vários mistérios de One Piece que eu quero muito ver, assim como todo leitor da obra. Na camada mais alta a gente encontra o que é One Piece, por que Roger Hill, o que aconteceu no século perdido, o que significa o D, qual é a origem das Akuma no Mi, quem é Imu-sama, quem foi o primeiro Joy Boy e por aí vai. Mas o segredo de One Piece que mais me parece inconcebível talvez é mencionado no capítulo 395. O professor Clover revela o que descobriu através dos poneglyphs, se opondo diretamente aos Gorosei, e as palavras do mestre da Robin merecem ser reproduzidas aqui. De todos os fatos que existem no mundo, aquele que mais queremos saber é, logicamente, o conteúdo dos poneglyphs e o motivo de sua existência. Porque as pessoas do passado gravaram textos em pedras indestrutíveis numa tentativa de entregar mensagens para o futuro. Gravar toda essa história em blocos rígidos e espalhando-os por todo o mundo. Seria isso porque eles imaginaram que se tivessem escrito os textos em papel ou livros, a mensagem poderia ter sido destruída? Isso é uma evidência incontestável de que as pessoas que deixaram isso tinham inimigos. Se assumirmos que essas pessoas foram aniquiladas por seus adversários, é possível que esses inimigos tenham continuado a viver até os dias de hoje. Surpreendentemente, quando o século perdido acabou há 800 anos, o governo mundial veio a existir. Se os inimigos dessas pessoas derrotadas são o atual governo mundial, então o século perdido poderia muito bem ser uma parte inconveniente da história que o governo faria de tudo para esconder. Lendo os documentos do passado e alguns poneglyphs que encontramos, nós eventualmente descobrimos que um dia existiu uma outra nação, que foi completamente obliterada. Mas os documentos confirmam a existência desse enorme reino. Eles possuíam um gigantesco poder, mas toda a informação sobre essa nação foi incansavelmente apagada. Provavelmente, quando eles perceberam que estavam prestes a serem derrotados por um poder de uma aliança, que mais tarde seria conhecida como Governo Mundial, eles gravaram a verdade em pedras para se manterem cravadas na história até os dias de hoje. Esses são os poneglyphs que existem no nosso mundo. As armas ancestrais certamente são uma ameaça para esse universo, mas mais importante que isso, essa história certamente revelará a existência e as ideias desse reino. E isso representa uma ameaça inimaginável para o governo, não é mesmo? Nós ainda não sabemos a natureza dessa ameaça até esclarecermos seus segredos, mas o elemento mais essencial que guarda a chave para tudo é o nome desse reino. Seu nome era... A construção que é feita nessa cena é simplesmente única. O discurso do professor Clover vai ganhando camadas enquanto todos os segredos proferidos culminam em apenas uma informação que motiva o apertar do gatilho. Mas mesmo com sua ausência, a pergunta deixada por Clover continua ressoando pelo ar. Qual é o nome do reino antigo? Qual era esse nome cuja mera existência abrange tantos segredos? A ordem direta dos Gorosei para acabar com a vida desse homem, prestes a fazer uma revelação tão poderosa, provoca demais os nossos pensamentos e mostra como a próxima palavra nunca proferida carregava uma confidência que o mundo faz questão de manter em sigilo. E por esse simples nome ser capaz de revelar tantos segredos desse universo, ele é certamente o enigma que mais me intriga em One Piece, porque parece inconcebível um único nome capaz de traduzir tantos segredos. Então eu fico muito curioso para saber o que o Oda vai fazer em relação a esse mistério, como ele vai contemplar, né, tantos segredos em uma só palavra. O reino se chamava Binks, se chamava D, se chamava Nika. Como o nome pode ser o elemento mais essencial, a chave para tantos mistérios? Como isso é possível e como o Oda vai retratar isso dentro da obra? É isso, somado ao segredo mais clássico de todos, o que é One Piece, esse é o que mais me intriga na obra. Essa foi uma resposta ao @_GFernandesF, que perguntou: qual o top 1 mistério não resolvido que você mais aguarda ver? A resposta é o nome do reino antigo. @Jordan_Mauro44, só eu que acho que o Kaido vai terminar sendo o Yonkou mais forte, sem contar o Luffy? Então, na real, Jordan, eu acho que sim, tá? Eu acho que... Não, mentira, né? Tô de sacanagem. Eu imagino que tenha muitas outras pessoas que concordam com você e acham que o Kaido vai ser o Yonkou mais forte até a conclusão da obra.
principalmente pela dificuldade enorme que foi derrotá-lo, que contou com a soma de vários e vários combatentes o enfrentando em sequência. Mas eu não acho que o Oda vai retratar o Kaido como o mais forte de todos os Yonkou. O primeiro motivo é pela existência desse homem que, pra mim, cara, senta no trono de Yonkou mais poderoso da história. É claro que em termos do que vimos em atividade, o Kaido pode ter mostrado mais, até porque na altura em que o Barba Branca lutou, havia alguns elementos que hoje são fundamentais, como o Haki, que até então não eram muito bem explorados. Mas o meu ponto é, me parece improvável que outro Yonkou fosse capaz de superar Edward Newgate em seu auge, o famigerado homem mais forte do mundo e o mais próximo do One Piece, que já foi dito como aquele que durante toda a Era dos Piratas era o obstáculo insuperável para outro rei dos piratas assumir esse título. O Barba Branca doente, cansado, mano, cheio de dor na coluna, cara, queda de pressão toda vez que quer levantar na cadeira, joelho estalando em todo o movimento, todo quebrado, já deu um cansaço lendário, um sufoco, mano, magnífico na marinha e mostrou capacidades insanas. Isso longe do seu auge. Antes de entrar na guerra, ele estava no soro, sendo tratado por várias enfermeiras, e o Oda faz questão de deixar que seu nível não era mais o mesmo logo na sua introdução, antes dele aparecer em Marineford, mano, tossindo 1 trilhão de vezes, né? Que apesar da imagem altamente imponente demonstrada pelo homem nesse momento, também fica claro que ele estava doente, cheio de aparatos médicos e enfermeiras para se manter um pouco mais saudável. E a gente viu o que esse monstro foi capaz de fazer nesse estado, tá? Então, no auge, o Barba Branca era outro patamar e provavelmente o Yonkou mais forte da história, isolado, tendo um nível ali apenas comparável a de Monkey D. Garp e Gold Roger. Dito isso, eu também acho que o Oda vem construindo um hype pra cima do Shanks que não é normal. O Ruivo é o grande personagem que a gente espera ver lutando desde o primeiro capítulo de One Piece e tivemos apenas em mais de 1000 capítulos alguns lampejos dele. Lampejos esses que revelam que o homem também tá em outro patamar e quiçá é o pirata vivo mais forte do mundo, contando até com Kaido e Big Mom. Deixa eu explicar. O Shanks simplesmente interrompeu um ataque furioso do Akainu e, consequentemente, parou a guerra de Marineford com a força de suas palavras e sua presença, o que já denota sua força monstruosa. E mais recentemente, a gente viu que com seu Haki do Rei, ele é capaz de solar um almirante a quilômetros de distância, um feito sem precedentes. Fora isso, o Kaido fez 2 comentários na sua luta contra o Luffy que me deixaram ainda mais instigados e hypados para ver o potencial máximo do Ruivo. O primeiro momento foi ao ver as silhuetas de Oden, Roger, Barba Branca, Shebeck e Shanks, como os piratas mais poderosos que ele já enfrentou e foram capazes de feri-lo. E além disso, mais à frente, o Kaido ressalta a importância do Haki, dizendo que apenas essa técnica é capaz de superar tudo. E qual é o único Yonkou que não depende de outros artifícios senão apenas o uso de seu Haki? Shanks, o Ruivo, que já mostrou que sua habilidade com esse recurso vai muito além de tudo que já vimos na obra. Então eu não acho que o Kaido vai terminar sendo o Yonkou mais forte, apesar de ver claramente a margem pra interpretar dessa forma. O cara se provou um absurdo e, pra ser justo, eu pauto o Barba Branca como alguém mais forte baseado em tudo que ele já mostrou e na percepção e lendas de que ele era ainda mais forte que isso no seu passado. E pauto Shanks como alguém que pode se provar ainda mais forte que o Kaido no futuro. Então pra mim é isso. O Barba Branca no auge era certamente mais poderoso que o Kaido e o Shanks tem potencial para superá-lo. Agora a gente está indo para a reta final de One Piece e os próximos monstros precisam mostrar um nível semelhante à da criatura mais forte do mundo. Senão, absolutamente ninguém vai ser um obstáculo para Monkey D. Luffy. E claro, o Barba Negra também vai precisar estar num nível de ameaça justo pro Luffy e a gente não tem ideia do seu verdadeiro nível de força. Ele já se acovardou algumas vezes durante a obra e até já foi solado pelo Magellan, mas ainda pré-time skip ele fez um X1 considerável contra o Sengoku e até mesmo antes de ter suas frutas foi capaz de causar a única cicatriz em Shanks, o que indica que ainda há um monstro em meio a essa escuridão pronto para ser revelado. Eu acho que como a gente vem nessa escala crescente, né, o Shanks e o Barba Negra vão ser os 2 piratas mais fortes da atualidade. Até pela lógica shonen, né, do próximo adversário ter que se mostrar mais forte que o anterior e esse tipo de coisa, por mais que, né, One Piece algumas vezes
fuja do convencional. E pra fechar, a pergunta mais intrigante. HRGC.2008. Os usuários de Akuma no Mi bebem água? Em pleno 2022. Ano da tecnologia, e um leitor de One Piece ainda faz essas perguntas. Conhece o Vegapunk? O homem que vai levar a tecnologia pro mundo, ele tá construindo um foguete, cara. O homem que vai levar o chapéu de palha pra lua. O ano, a era da liberdade de expressão. Todo mundo tem direito de ser o que é e ter a liberdade. E é por isso que eu vou te responder. Claro que eles bebem. O problema dos caras é com água do mar, água salgada. Então beber uma água doce ali, mano, é super tranquilo e super importante, inclusive, pra se manter hidratado. Beba, não esquece de beber agora uma água. Vamos lá junto, ó, vem. Saudável. Maravilhoso. Obrigado. E esse foi o Resposta de Palha, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um vídeo mais curto do que o habitual, porque eu também tô preparando aí outras paradas que logo mais vocês vão saber, tá? Então acredito que ainda nesse mês, tá? Ainda nesse mês a gente vai ter aí coisas um tanto quanto diferentes, tá bom? Então muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, aonde exatamente num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Pode para secreto muito importante, tá? Se por acaso você estiver num momento crítico da sua vida em que você precisa beber água, mano, não beba água do mar de forma alguma. Ela vai te desidratar mais do que hidratar e você vai ter alucinações totais e vai correr um risco de vida muito maior do que você provavelmente estaria correndo, tá bom? Então, é isso.